E nesse mesmo café da manhã com jornalistas, Lula falou sobre economia. Para o petista, o mercado financeiro não tem coração, nem sensibilidade, nem humanismo. Na sequência, o petista também condenou o uso da palavra gasto, aspas. É preciso a gente parar de usar a palavra gasto, porque o mercado construiu uma narrativa de que tudo que você faz no Brasil e que qualquer dinheiro que vai para a saúde é gasto, qualquer dinheiro para a educação é gasto. Fecho aspas, foi o que disse o presidente Lula. Kobayashi. Bom, mais uma vez o presidente Lula aproveita uma oportunidade para se indispor com o mercado financeiro, né? E aí fica muito difícil, porque a gente precisa entender qual é a pretensão, então, do governo federal em relação às empresas, pequenas, médias, grandes empresas, quando pretende, por exemplo, estabelecer metas de crescimento do país. Porque quando o presidente Lula, ele promete e ele estabelece que vai aumentar o salário mínimo, ele precisa saber que ele vai precisar contar com alguém para pagar esse salário mínimo maior, que é justamente esse tal mercado sem coração que ele critica e que ele está sempre avesso. Quando ele diz que o mercado não tem coração, não tem sensibilidade, ele está afastando ainda mais a segurança econômica, jurídica, segurança institucional, principalmente, que todos os entes do mercado, da economia, precisam para estabelecer as suas metas de trabalho. E nós já estamos num cenário tão imprevisível do ponto de vista tributário, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista institucional, até diante de tudo o que vem acontecendo nos últimos dias e em todos os discursos que temos visto, não só do presidente Lula, mas de seus ministros também, muitos destes discursos desencontrados, contraditórios. Inclusive o presidente teve que fazer essa reunião de ministros para alinhar o discurso, porque cada um está indo numa direção. Enfim, nesse cenário tão caótico em que a Bolsa só está perdendo, que o dinheiro brasileiro está indo para fora, as pessoas que têm dinheiro estão dolarizando o seu dinheiro, o seu patrimônio, né? A gente está vendo um caminho muito negativo. E aí vem alguns defensores do governo petista dizer que isso é normal em todo início de governo, que todo primeiro mês de governo, se você pegar nos últimos inícios todos eles têm alta do dólar, queda da bolsa, enfim, mas desta vez nós temos visto isso acontecendo não naturalmente por uma imprevisão, mas porque estão amparados nos próprios discursos que estão vindo do governo executivo. O presidente Lula aproveitou muito bem esses atos que aconteceram no último domingo para estabelecer uma união entre os poderes. Nós vimos aí a reunião entre Legislativo, o presidente do Senado em exercício, o presidente da Câmara, a presidente do Supremo, outros ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, todos os governadores e seus vice-governadores, e politicamente aproveitou a crise para, nesta oportunidade, procurar uma união política. Ele deveria também utilizar de toda essa crise que está instaurada para procurar também uma união com o mercado financeiro para que juntos, governo executivo, o Estado e a iniciativa privada caminhem em prol de um Estado mais bem desenvolvido, principalmente economicamente. Enfim, o governo petista promete mais direitos trabalhistas, mais vínculos trabalhistas do motorista de aplicativo, mais salário mínimo, quando quem vai pagar tudo isso precisa ser este mercado sem coração e insensível. Doutor Sartori, o que achou desses novos comentários do presidente sobre o mercado? Olha, é lamentável que o presidente não tenha sensibilidade de ver que nós precisamos do mercado. O mercado vai reger a economia, né? Ele já deu uma declaração desastrosa aí, logo que eleito, né? Dizendo que a assistência social não tinha nada a ver com responsabilidade fiscal. Já fez essa manobra aí do fura-teto, né, do desrespeito ao teto fiscal, e tudo isso, evidentemente, mexe com o mercado, e o mercado tem que ser respeitado, porque a economia depende disso, e o presidente tem que se conscientizar de que ele tem que observar essas regras e não pode dar declarações que venham efetivamente a mexer com o mercado, a derreter o mercado. Então, infelizmente, essa sensibilidade ele não tem. Ele às vezes parece, nessa parte inclusive, né, parece um elefante numa loja de cristal, né? E agora ele fala a mesma coisa, né? Diz que não deve usar a palavra gasto, porque os gastos devem ter e acabou, eles são ilimitados. Então não é assim que a coisa funciona. Então ele precisa mostrar, e também o seu ministro da Fazenda, que não é muito afeto àquela pasta,
precisam mostrar que eles têm efetivamente respeito à lei e vão seguir o caminho da responsabilidade fiscal. E a gente vê que não. Agora, os discursos deles são sempre discursos com efeito, vamos dizer assim, com potencial para gerar efeitos políticos dentro daqueles e no meio daqueles que efetivamente os seguem, né? Então, ali é aquela questão, olha, o Lula vai pagar, já disse aí o Hayashi, o Lula vai pagar o salário mínimo que o povo merece. O Lula, como foi efeito da picanha, ele disse que ia dar picanha para o povo, e agora nós já não estamos mais vendo a picanha, né? Não adianta cobrar a picanha, né? Porque ela não vai aparecer. Então ele ele simplesmente se pronuncia de uma forma que às vezes é impensada justamente, muitas vezes é impensada no sentido de não respeitar as linhas que devem ser seguidas com relação ao nosso mercado financeiro, que é sensível e deve ser respeitado. Nós já temos um problema sério aqui no país, que é a segurança pública. A segurança pública aqui é lamentável e lastimável. Eu já comentei aqui de manhã que nós temos um problema sistêmico, mas além de tudo a gente tem aí um sistema penitenciário que não absorve a demanda. Então, a tônica dos governadores que acaba encontrando eco lá no Congresso, encontrando eco lá nas cortes superiores, é o desencarceramento. E nós estamos vendo aí a falta de segurança. Isso também compromete muito a nossa situação financeira. Mas demais, né? Você vai para qualquer país da Europa, aí você consegue andar na rua sem ser assaltado. Não vou dizer que não tem crime, tem, mas você consegue andar na rua, pelo menos, sem ser assaltado. Aqui não, qualquer lugar que você está, você pode ser assaltado a qualquer momento e até perder a vida. Então, isso tem que ser visto. E sobre isso ele não fala absolutamente nada. Nós queremos saber quando ele vai cuidar efetivamente da segurança. Agora, essa questão que aconteceu aí, esses atos que nós vimos aí de vandalismo no domingo, evidentemente, o meu querido amigo Tiago, lógico, devem ser punidos todos exemplarmente, né, com direito, garantia da defesa, devido ao processo legal, não podemos ter excesso. Juiz natural, o Supremo não pode ser o juiz universal, ele tem que respeitar a Constituição e ver que há outras instâncias, governador, nós temos lá o Superior Tribunal de Justiça, o artigo 105A, nós temos ali o secretário, é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, segundo a lei orgânica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que é uma lei federal, né? Então, tem que respeitar aqueles que não têm prerrogativa de foro, ou é Justiça Federal, dependendo da situação, aí no caso, patrimônio da União que foi atingido e tudo mais, então é Justiça Federal, artigo 109, inciso 4º, não pode ser o Supremo um juiz universal. Eles aplicam o artigo 42 do Regimento Interno para dizer que os fatos aconteceram dentro do Supremo e cabe ao Supremo julgar, só que tem uma Constituição acima disso. A Constituição está acima do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Agora, é lógico que nós estamos esperando aqui com muito receio, com muito medo, porque muitos desses que estão aí, e o próprio presidente, como nós já dissemos aqui, né, foram condenados unanimemente pela Justiça. E houve aí uma manobra, né, que nós vimos, de um ministro que foi indicado por ele, que acabou descondenando esse presidente. De qualquer forma, está aí a eleição, está feita, está consumada, e agora o que tem que ser feito? A oposição tem que se organizar, e eu acho que aí o Bolsonaro tem que agir, né, para formar uma oposição coesa, forte, e que realmente fiscalize esse governo que aí está, né? Todos esses que foram eleitos aí na linha do presidente Bolsonaro e o próprio presidente Bolsonaro, eles devem estruturar uma oposição coesa e uma oposição que realmente faça frente a qualquer abuso que possa haver, que nós vimos que no passado esses governos destinaram valores a outros países, perdoaram dívidas, né? Principalmente os países de regime comunista. Queremos te ouvir, Pavinato. Bom, é tanto ponto interessante que eu quero começar com isso aqui. Trypanosoma cruzi, todo mundo sabe o que é, né? Causa o tripanossoma americano, que é a famosa doença de Chagas. A doença de Chagas, ela pode ser transmitida também por via oral, mas a infecção primária é por um inseto que tem o nome científico de Rhodinius prolixus.
E é irônico também, né, que o segundo nome dessa composição seja desse besouro, seja ródios prolixos. Porque prolixo em língua portuguesa também é alguém que fala, usa muitas palavras para não dizer absolutamente nada. Nada. Então, o ródios prolixos, ele transmite o Trypanosoma cruzi e causa doença de Chagas numa pessoa. O que acontece com uma pessoa com doença de Chagas? O coração dela vai aumentando e ela pode morrer, porque o coração aumenta. E eu fico me perguntando se esse coração que o Lula usa no discurso, se esse coração que ele não vê no mercado, é porque ele compara com o coração da sua ideologia, que não é um coração saudável, mas é um coração infectado com uma doença de Chagas que vai fazer tudo explodir, que vai fazer tudo parar. Agora, se ele não está falando de coração, porque eu estou dando aqui o benefício da dúvida, que ele de fato está falando do coração, tanto especialmente no sentido conotativo. No sentido conotativo, ou seja, o coração não é o órgão que bombeia o sangue, é o órgão representado na poesia, na filosofia, como a sede dos sentimentos. Bom, se é um coração com doença de Chagas. Se não é, eu tenho que me perguntar o que significa coração. O que significa coração? Que é importante, porque da mesma maneira que eu falo em fascismo, eu acuso o outro de fascista, quando o outro não é fascista, só porque o outro é minha oposição. Quando eu falo de medida democrática para uma coisa que é totalmente antidemocrática, se eu peço devido processo legal e prisão sem devido processo legal para um cara que cometeu o crime ou que estava acampado em Brasília, se eu perco, e nós já falamos disso essa semana, a essência da palavra, essa palavra pode significar qualquer coisa. É igual o golpe que eu falei, disse na minha última fala. Golpe, o governo de oposição é golpe, a oposição ao governo é golpe. O golpe que eu cometo não é golpe. Então o que é golpe? É um perigo danado. E essa questão do coração é uma aplicação tão vazia, tão hipócrita, porque a gente já viu, não é? Direitos humanos para todas, todos e todes, menos para quem estava em Brasília. A gente tem que sim responsabilizar criminosos, mas se direitos humanos, como disse o próprio ministro, é para todos, todas e todes, que categoria então se enquadra, que palavra representa as pessoas que foram levadas à prisão em flagrante com crianças, sem que o conselho tutelar fosse chamado, sem que nenhuma associação de crianças fosse chamada? Então, que coração é esse? É mais uma palavra desse léxico de discurso que serve para seduzir a plateia tão carente de amor. E da mesma maneira que o coração não tem significado nenhum, a gente vê aqui, algeriza a palavra gasto. Não quero falar em gasto. Bom, daqui a pouco, então, nós vamos viver outra distopia. Fahrenheit 451. Distopia em que os bombeiros existiam para queimar dicionários. Ou nós vamos entrar em outra distopia, mais famosa até, o Conto da Aia, da Margaret Atwood, que foi feito série, né? Eu esqueci quem produziu a série, mas não importa, é Handmaid's Tale. Em que as mulheres, por exemplo, elas não podiam aprender a ler, elas tinham que ver a imagem. Vamos acabar com as palavras? Eu só conheço exemplo de ditaduras distópicas, absurdas, terríveis, tenebrosas, que aboliram a palavra e os seus significados. Quando o ministro da Fazenda, o Haddad, ele falava, ok, nós vamos acabar com o teto de gasto, mas aí ele sugeriu uma expressão substitutiva que ninguém percebeu a maldade do Haddad, que é a âncora fiscal. E olha que sacanagem, Vitor. Se um teto de gastos, eu posso imaginar que é um limite, ou seja, eu não posso pôr a minha cabeça acima, não posso gastar mais. E quem não pode gastar? Quem gasta. Quem gasta é o governo, quem gasta é o agente público.
E se eu troco isso por âncora fiscal, a âncora fiscal dá a mesma racionalidade econômica que o teto de gasto. Só que o teto de gasto limita quem está gastando, que é o político. A âncora fiscal, meus queridos, é outra coisa. Se eu não tenho mais teto, cada degrau que eu subo nessa casa muito engraçada que não tem mais teto, não tem mais nada, eu preciso de uma âncora maior. Quanto maior o navio, maior a âncora. Mas a âncora é fiscal, querido. E quem é que paga o fisco? Somos nós e não eles. Então, cada vez mais que eles aumentam esse cruzeiro maravilhoso chamado Brasília, a âncora aumenta, mas a âncora somos nós e nós continuaremos debaixo d'água enquanto eles aproveitarão a vista do alto mar. A palavra é um perigo. E basta dizer aqui, João, capítulo 1, versículo 1, no início era a palavra. E essa é uma escolha muito canhestra, porque o certo no texto original em grego koiné, né, no grego arcaico, no início era o logos. Logos é a razão. São Jerônimo, quando fez a primeira tradução do Novo Testamento do grego para o latim, não sei porquê, ninguém sabe na verdade, só São Jerônimo saberia responder, trocou a palavra logos por verbum, razão por palavra. Talvez ele quis nos mostrar que a palavra é o instrumento mais perigoso na história da humanidade. Você, Mota? Nós estamos falando ainda da crítica ao mercado, não é isso? É isso. Olha, o tal mercado tão vilanizado assim, esse mercado somos todos nós, que trabalhamos, que produzimos, que criamos nossos filhos, que levamos esse país adiante. O mercado é você que está me ouvindo agora, que não tem a mínima ideia de como vai conseguir se aposentar. Qualquer pessoa que já teve uma mínima experiência de gestão, né? Por exemplo, você tem um bar, um salão de beleza, uma oficina mecânica, qualquer pessoa que já teve um pequeno negócio sabe o que é gasto. Qualquer dona de casa, qualquer pai de família sabe o que é gasto. Não é difícil de entender. Gasto é aquela despesa recorrente que você tem todo mês para manter a sua casa funcionando, a sua empresa, o seu governo, né? Os gastos são a conta de luz, o IPTU, o salário dos funcionários, a conta do telefone, o plano de saúde. Esses são os gastos. Todo brasileiro sabe o que é gasto. Para pagar os gastos, você precisa ter, no caso de uma empresa, um faturamento, né? Você precisa vender alguma coisa ou prestar algum serviço. No caso da sua família, você precisa ter uma empresa ou trabalhar em algum lugar e receber um salário. No caso do governo, você precisa cobrar impostos. Então, você cobra impostos das pessoas, pega esse dinheiro e gasta. É isso. As palavras têm significado. E o significado das palavras é muito importante. Fazer o jogo com as palavras não muda a natureza da realidade. E digo mais, a história está cheia de casos horrorosos de nações nas quais as palavras perderam o sentido.